Sejam bem-vindos a essa aula em que a gente vai falar sobre mobilização da vontade, que é basicamente você deixar de ser influenciado o tempo todo pelas coisas que aparecem para você e começar agora a exercer vontade sobre a tua vida. Começar agora a escolher o que você quer e alcançar. Então você já deve ter visto muitas vezes pessoas como Cristiano Ronaldo, como Neymar, como qualquer pessoa que seja muito grande na vida, ela tem essa habilidade de mobilizar a própria vontade. E é sobre isso, é isso que você vai aprender aqui no vídeo de hoje, tá? Bom, a primeira coisa, basicamente o primeiro obstáculo que você vai encontrar. A definição. O que é mobilizar a vontade? É basicamente você conseguir ter essa capacidade, esse poder de escolher o que você quer, independente das circunstâncias, fazer as coisas que estão ao seu alcance para alcançá-las. Ok? Para isso, para a gente conseguir alcançar qualquer coisa de longo prazo, exige consistência, exige fazer isso todos os dias, exige não hesitar, exige você ser totalmente contrário àquela pessoa que vai na academia em uma semana e falta o restante do mês. Aquela pessoa que paga um ano de academia e vai só 1, 2 meses nesse ano, entende? É você parar agora. A mobilização da vontade é você parar de ser uma pessoa que só age pela emoção, certo? Então, como mobilizar a vontade? Antes de responder essa pergunta, eu tenho que te introduzir uma coisa. Para que você mobilize a sua vontade, você tem que entender que existe 4 tipos de vontade, tá? E você hoje deve estar se encaixando em um desses tipos, tá? Então a gente vai ter aqui uma vontade que é uma vontade muito baixa, tá? Uma vontade muito, muito baixa, tá? Uma abulia. A gente vai ter um segundo nível, que é uma vontade de querer. Você olha para uma coisa que é bela e você fala assim, eu quero, sabe? Eu quero o belo. Isso daqui, esse mero querer, é quando você vê uma Ferrari na televisão, você vê um carro muito bonito, e você fala, nossa, que bonito, eu quero. Você vê uma pessoa que treinou muito e conquistou um troféu de melhor atleta. Você olha para aquilo e fala, eu quero. Você vê um leitor, uma pessoa que lê todos os dias e ela consegue falar muito bem. Você olha para aquilo e fala, eu quero. Você vê um empresário que fez muito dinheiro. Você olha para aquilo e fala, eu quero. Esse é o mero querer, tá? É um pouco melhor que a abulia, que é aquela pessoa que simplesmente olha para as coisas e fala, bom, é, é isso, né? Eu não consigo, deixa isso aqui para lá, deixa isso daqui para lá, deixa para as pessoas que conseguem, eu não quero, acho que eu não preciso. É quando a pessoa não quer nada, certo? Isso é a mera agonia. O terceiro nível é aquela pessoa que ainda como consegue tomar uma atitude. É aquela pessoa que fala, nossa,
Que legal o corpo que aquela pessoa conquistou. Eu vou fazer o por merecer para conquistar também. Então eu vou para academia. Aí pago um ano de academia e vai 2 meses. Então aqui é a mera inspiração, certo? Esse é o segundo nível, é o terceiro nível de motivação. A inspiração. Ela é melhor do que o querer, porque o querer é quase bem próximo de uma pessoa que tem inveja. A abulia é uma pessoa que não quer nada com a vida. Agora, se você fica só no mero querer e você vê uma Ferrari e fala, eu quero, mas você não paga o preço. Você vê um leitor, você fala, eu quero, mas você não paga o preço. Aí você vê uma outra pessoa que está sendo bem-sucedida, você fala, eu quero, mas você não paga o preço. Você está indo, infelizmente, para um caminho de inveja porque você não quer pagar o preço, mas você fica olhando o sucesso dos outros. Agora, a inspiração ainda é um pouco melhor do que o mero querer, porque no mero querer, a pessoa só olha. Agora, na inspiração, a pessoa ainda faz, só que ela não consegue manter a constância. Então, isso já é um pouco melhor. Talvez você esteja nesse nível. E o nível superior, que é um nível do Cristiano Ronaldo, do Neymar, de qualquer pessoa bem-sucedida na vida, é a vontade definida, tá? Perfeito. Bom, agora que vocês conhecem os 4 níveis de vontade, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que sair de qualquer um desses níveis aqui, qualquer um desses níveis, e ir para uma vontade definida. A gente quer chegar nessa vontade definida aqui embaixo, certo? E como que a gente faz isso? Bom, para isso, para chegar nessa vontade definida, para chegar nessa vontade definida, você tem que escolher uma coisa e se manter nela. Mas você fala assim: bom, eu escolhi ser empresário. Isso é suficiente? Infelizmente, eu tenho que te dizer que não, tá? Porque quando você escolhe ser empresário, isso ainda não é a vontade definida. Escolher ser empresário, você pode escolher ser empresário hoje e amanhã querer ser fisiculturista, amanhã querer ser lutador, certo? Talvez você não tenha uma vontade definida ainda, tá? O que eu tenho que te dizer? Provavelmente você ainda está no mero querer e de vez em quando vai aqui um pouquinho para a inspiração. O que é o mero querer? Você vê algo bonito e você fala, eu quero. Então você viu alguém que foi empresário e que você admira e você fala, quero ser empresário. Isso ainda é um mero querer. Aí de vez em quando você vai lá e se esforça na sua empresa. Ou seja, você sai aqui do mero querer e vai para a inspiração. Mas em grande parte do tempo você está aqui no mero querer.
E no mero querer, você não consegue ir muito longe. Se você usar só a inspiração e o mero querer não tem uma atitude, a inspiração faz você agir por um tempo, mas você para, você fica em grande parte do tempo parado, porque você está dependendo da inspiração, certo? Como então que a gente sai do mero querer e a gente começa a usar uma vontade definida e sem contar com a inspiração, quando tiver inspirado, usar a inspiração também, mas quando não tiver, fazer mesmo assim. Como que a gente chega nesse nível, certo? Para isso, vamos ter que entender um princípio. Imagine que eu te dou um celular. Você tem esse aqui, eu quero que vocês imaginem aqui um celular, certo? Aqui está o celular. E bom, com esse celular, você tem acesso a todo tipo de distração. Todo tipo de distração está nesse celular aqui. Mas eu também vou te dar acesso a um livro sobre gestão empresarial. Aqui está o livro. A gente tem um livro aqui e um celular aqui. Se eu te perguntar, você que quer ser empresário e usa o celular para distração, no seu celular aqui, ó, imagine que nesse celular só distração existe aqui, tá? Você não está usando o celular para fazer nada, então o celular ele só serve meramente para distração nessa hipótese. E o livro é um livro realmente interessante. É um livro que vai te ajudar empresarialmente, certo? Do teu empreendimento. Bom, o que, qual dos dois você deveria escolher? O celular que tem distração ou o livro? Eu tenho que te dizer uma coisa. Você provavelmente vai dizer que tem que escolher o livro, mas não necessariamente. Por quê? Porque quando você não tem um propósito de vida, o celular, em grande parte das vezes, vai ganhar. Porque você não tem uma história, você não sabe a história que você quer contar. Lembra que eu falei que você ainda está no mero querer? Ou seja, você viu alguém que é empresário e você fala: eu quero ser empresário também. Isso é um mero querer. Então, essa pessoa que conseguiu ser um empresário bem-sucedido conquistou esse êxito e você fala assim: eu quero. E você começa a direcionar a sua vida para conquistar essas coisas. Mas você só viu isso. Você não sabe se você quer contar uma história como essa. Você não tem uma narrativa na sua mente de como será a história de você sendo empresário. Você não sabe, você não consegue se ver lá na frente como um empresário de sucesso. Como assim, Fabrício? Eu consigo visualizar, eu consigo me ver lá na frente. Como eu não consigo? Você não tem uma meta narrativa, entende? Você não tem uma história a ser contada. Mesmo que você consiga visualizar, ainda te falta os valores, a você conseguir realmente fazer essa mobilização da tua vida para viver totalmente de ser empresário. Porque se você está ainda no mero querer,
Apesar de você querer ser empresário e conseguir fazer aquela visualização de lei da atração na sua mente, você ainda assim perde muito pro celular. E por que que você perde muito pro celular? Porque não existe uma metanarrativa dentro da sua mente, não existe uma história que você vai contar sendo empresário. Talvez você ache que exista outros caminhos. Então, hoje você quer ser empresário, mas você abre o teu celular aqui com distrações e você vê que, bom, tem gente também ganhando dinheiro passando a perna nos outros. Aí você fica nervoso com isso. Não, isso aqui é impossível, não. Entende? Está se distraindo já. Aí você entra no Instagram e você vê ah, formas mais fáceis de ganhar dinheiro do que ser empresário. Ser empresário, talvez você tenha que ler esse livro aqui que já é chato, entendeu? Agora tem gente que é só influencer e tá ganhando muito dinheiro, entendeu? Aí, o problema não é isso. O problema é que você vê aí uma pessoa que está sendo influencer e aí você fala, quero ser influencer. Eu quero ser o empresário influencer, entendeu? Eu quero ser um criador de conteúdo empresário. Eu quero ser um jogador de futebol agora, porque você vê alguém jogando futebol ali que ganhou muito dinheiro. Você fala, quero ser um jogador de futebol empresário. Ou seja, você não tem uma metanarrativa. Você só viu alguém que é empresário e você falou assim, quero ser empresário. Mas você concorda comigo que está muito vago ser empresário? Está muito vago isso, certo? Você vai encontrar. Por que que você quer ser empresário? Você vai encontrar diversas formas de alcançar esse. Se for de coisas baixas, como por exemplo ganhar dinheiro, você vai encontrar diversas outras formas de ganhar dinheiro mais rápido, certo? Como então que a gente faz para deixar de perder para o celular todas as vezes? Por quê? Se você está no mero querer, entre um livro ou um celular, entenda esse princípio. Se você não tem uma história a ser contada com a sua vida, se você não definiu exatamente o que que você quer, o livro me parece uma coisa dolorosa e o celular me parece uma coisa prazerosa, ok? Ficar se distraindo no celular me parece bastante prazeroso e ler um livro me parece bem chato e tedioso. Por quê? Porque eu não tenho uma metanarrativa. Então, como que a gente faz para sair desse nível de mero querer e conseguir, então, chegar num nível em que a vontade é definida, em que pegar esse celular aqui não faz sentido algum, porque o celular só tem distração. E o livro é uma coisa que vale a pena. Como que a gente chega nesse nível? Como que a gente para de perder para o celular e começa toda vez a escolher o livro? Para isso, a gente precisa entender a história que você quer contar com a sua vida, certo? Então, por que que eu estou falando da história que você quer contar com a sua vida? Porque se você for parar para ver, se você não aprender a mobilizar a tua vontade, você não vai ir muito longe nunca. Se você não aprender a mobilizar a tua vontade, você vai toda vez mudar de objetivo. E assim você não chega em lugar nenhum. Qual a história que você está contando hoje? Provavelmente não, é uma história muito legal, né? Qual a história que você vai contar para o seu neto? Você tem que começar a pensar nesse tipo de coisa.
Qual a história que você quer contar? Qual a narrativa, tá? Então, a gente tem que sair desse nível de mero querer e ter uma vontade definida. Eu quero ser empresário? Então eu quero ser empresário. E agora você tira todas as distrações e a única coisa que faz sentido é ser empresário. Essa é uma narrativa que eu quero contar lá quando eu tiver com 90 anos. Eu quero contar essa meta narrativa. Eu fui empresário, certo? A gente tem que ir mais fundo, tem que conseguir definir valores, porque ser empresário apenas ainda é vago, certo? Então, o processo, a esteira para a gente chegar nessa mobilização da vontade verdadeiramente, é isso daqui. A história que você quer contar, depois a gente vai ter que definir os seus valores, certo? Depois a gente vai ter que definir as suas atitudes, linha cronológica de vida, e por último, a constância. Assim a gente vai chegar na mobilização da vontade. A história, pessoal, aqui é muito simples. Vocês precisam ver o que vale a pena. Vale a pena gastar a sua vida, por exemplo, assistindo televisão? Não vale a pena. Vale a pena gastar a sua vida, por exemplo, vendo Instagram? Não vale a pena. Aí você me questiona, YouTube vale a pena? Não vale a pena. E o princípio aqui é porque, observa bem, televisão, Instagram, YouTube. Se eu te perguntar o que você assistiu semana passada, você se lembra? Se você não se lembra, eu tenho que te informar uma triste notícia, que você está desperdiçando a sua vida, entendeu? Então, qual que é o objetivo aqui? Quando eu falo para você, defina a história que você quer contar, é porque tem que ter um valor maior, porque senão você vai só desperdiçar a sua vida, vai só buscar o prazer mais rápido, porque não tem uma história, não tem uma meta narrativa a ser contada. Porque se você não tem uma meta narrativa, se você não está consciente, porque a meta narrativa sempre vai existir. Se você assiste televisão, fica no YouTube, fica no TikTok o tempo todo, você já está contando uma história. No final da sua vida, você vai contar uma história, mas talvez não seja a melhor história de todas, entendeu? Talvez você não tenha conquistado as coisas que você realmente teria orgulho de ter conquistado. E é nesse ponto que eu falo sobre a importância de você saber a história que você quer contar desde o momento de hoje até o teu objetivo, até os teus 90 anos de idade. Qual que é a história que você quer contar? O necrológico, sabe aquele texto que a pessoa vai chegar lá no teu velório e vai ler aquele texto, vai falar assim: "Não, não, não. O João foi tal, 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 tal pessoa. Ele fez tal, tal coisa. Ele tinha tal, tal valor." Entendeu? E, bom, aqui voltando, se você não tem uma história, se você não está vivendo a sua vida com uma história consciente, saiba que você ainda assim está contando uma história, mas talvez não seja a melhor história de todas. Talvez você esteja contando uma história de que você desperdiçou a sua vida inteira assistindo televisão. Talvez você esteja contando uma história que você ficou o tempo todo olhando a vida dos outros e não conquistou nenhuma medalha, nenhum troféu, nenhuma coisa grandiosa.
não criou nenhum livro, por exemplo, alguma coisa realmente valiosa, que vai perdurar para a vida, uma coisa que vale a pena você morrer por essa coisa. Se você não está consciente da história que você está contando, do mesmo jeito você está contando uma história, certo? Então, nesse momento aqui, é importante que você pare e pense qual história você quer contar. Ah, eu quero ser empresário. Tá, mas você quer ser empresário com quais valores, tá? Então, aqui eu vou escrever uma metanarrativa com vocês para ficar mais claro. Quero ser empresário. Ok, mas você entende que ainda está vago. Eu preciso que você traga mais características de quem é você, tá? Pô, eu quero ser um empresário forte, um empresário focado, forte fisicamente, focado. Eu quero tal valor, eu quero minha família de tal forma, entendeu? Eu quero acordar cedo e, sei lá, tu tem que definir os valores que você quer para a tua vida, certo? Eu quero ser inteligente, então eu não quero ser um empresário burro, eu quero ser um empresário que faz dinheiro, é inteligente, que é conselheiro, que consegue ajudar as pessoas. Aqui você está definindo teus valores, certo? Então aqui você escreve todo o teu necrológico. Qual que é o estilo de vida que você quer viver, que vale a pena você morrer por isso. Agora, uma grande questão aqui, que talvez possa causar dúvida, é que, pô, se você for um jogador de futebol muito bom, você vai ter uma história foda para contar. Se você for um empresário muito bom, você vai ter uma história foda para contar. Se você for um escritor muito bom, você também vai ter uma história boa para contar. Então, não parece que fica meio difícil tomar uma escolha? Mas aqui que entra a mobilização da vontade. Você tem que escolher uma coisa que vale a pena para você, uma coisa que para você tem valor, uma coisa que você olha aquilo e você admira, entende? Existem dois tipos de vontade, que é que é o eros e o outro que é o pathos, não, que é a filia, ok? O que que é o eros? Eros é quando você está ali no mero querer. Ah, eu quero ser empresário. Isso é mero querer. O que que é a filia agora? A filia é o que mais se aproxima daquilo que Jesus fez. Jesus veio para a Terra com um objetivo muito claro em mente. Ele queria salvar aqueles que estavam aqui, entende? E ele morreu por isso. Ele morreu para salvar as pessoas que estavam aqui na Terra. Eu não estou falando que o seu pai, que a sua filia tem que fazer com que você morra para ser um empresário. Não, não é isso. Só que é um pouco parecido. Tem que valer a pena a ponto de ser maior que todas as suas vontades baixas. Essas vontades baixas têm que parecer bobeira perto da sua filia, da tua história que você quer contar, o seu porquê. Por que que você quer ser um lutador? Por que que você quer ser um empresário? Certo? Não é mais para quê? Para quê? Aqui, ó, aqui no Eros, você quer ser empresário. Por quê? Por que que eu quero ser um empresário? Porque eu quero ter dinheiro, eu quero ter mulheres, eu quero, enfim, vai ter um tanto de prazeres baixos no teu Eros. Não tem como
tirar o Eros da jogada. Mas a gente tem que focar aqui na filia, que é o que vai fazer você conseguir ser uma pessoa com vontade definida. Qual a história que você quer contar? Entende? Porque ter dinheiro, você pode ter dinheiro de diversas formas. Agora, a história que você quer contar, isso daqui é só uma forma que existe. Se eu falo assim, eu quero ser o empresário que. Aí tu conta a tua história, olha que massa. Entendeu? Eu quero ser o empresário que começou pequeno, aí fez tal coisa e tal lá, e aí em tal momento fez tal coisa. A tua história, a tua metanarrativa, qual a história que você vai contar lá quando você tiver velhinho, com 90 anos de vida? Isso é você conseguir definir a sua filia, que é a sua história, o seu porquê maior, entendeu? Então, o que é a filia? O que é o negócio que vai fazer com que vocês sejam definidos na vida? É escolher uma coisa, colocar uma metanarrativa. Eu vou pegar isso daqui que eu estou fazendo hoje, vou fazer tal. Escreve uma história com isso. Eu vou chegar até tal nível. E nesse nível eu vou ser tal forma. Eu vou ser de tal forma. Eu vou ser tal pessoa. Entendeu? Tu pega aqui, ó. Hoje eu sou programador. Aí tu pega, escreve. Eu sou programador. Aí em 3 anos, hoje, ó, em 3 anos, eu vou estar programando e ganhando 10 mil por mês. No momento de hoje, eu estou fazendo tal coisa para alcançar isso. Eu estou fazendo, estudando. A história que você vai contar vai ser, ó, para mim sair dos meus 3 mil por mês e chegar nos meus 10 mil em 2 anos, eu tive que estudar muito, ler muito. Eu tive que sentar todo dia na cadeira e aprender inglês. Mas aí não demorou muito, eu estava aprendendo, eu estava escutando todos os vídeos em inglês e entendendo tudo. De repente, a minha vida melhorou. De repente, eu podia ter a liberdade de viajar o mundo ganhando 10 mil por mês, porque todo dia eu fazia tal coisa. Uma meta narrativa não precisa nem ser lá do fim da sua vida. Lembra que eu falei que para vocês definirem uma história de necrológico, mas não precisa ser essa história de morte. Se você conseguir, só conseguir definir uma filia, você já vai conseguir sair na frente de todo mundo que não tem esse objetivo bem definido. Entendeu? Todo mundo que não tem uma história, e a maioria das pessoas não tem uma história para contar. As pessoas veem alguma coisa bonita, elas falam, eu quero. Aí elas vão para academia por um tempo, fazem academia por um tempo, mas não tem uma história a ser contada. Entendeu? Não tem êxito. Ah, eu quero um corpo, quero um corpo. Ou seja, é um mero querer aqui ainda. O que ela quer? Quer um corpo bonito. Não tem história, entendeu? E esse mero querer, esse eros aqui é mero querer. E se você ainda está nesse nível de mero querer, saiba que esse nível aqui vai perder a todo momento para os prazeres baixos. Sabe o que é filia? Ó, filia é. Ó, peraí, vamos lá. Vamos lá. Aqui, o Eros. Sabe o que é Eros? Eros é essa pessoa aqui, ó. Essa pessoa que está aqui. Ela fica aqui. Será que eu leio o livro ou eu mexo no celular? E o celular sempre ganha. Por quê? Porque ela não tem uma história. Ela só viu que ela queria ser empresária. Ela só viu alguém que é empresário e falou: eu quero ser empresário. Aí, de repente, ela fez isso aqui por um tempo, né, de ler o livro, mas aí na hora que ficou chato, sabe, na hora que ficou chato, aí a pessoa fala assim, ah, vou descansar um pouco. Passa aqui, ó, 30 dias aqui, 10 dias aqui, 30 dias aqui, 5 dias aqui, 30 dias aqui, 2 dias aqui, porque tá no mero querer, não tem uma história para ser contada. Qual que é a história que essa pessoa tá contando aqui, ó?
Mesmo que ela não tenha uma história clara e definida, já está contando uma história. A história que ela está contando é que, bom, eu queria ser empresário lá quando eu tinha meus 30 anos. Aí eu pegava o livro, lia cinco páginas durante 2 dias, e depois passava 30 dias procrastinando no celular. É uma história que está sendo contada aqui, certo? Passava 30 dias assistindo televisão, e depois passava 2 dias aqui no, lendo livro. Eu nem lembro que livro que eu estava lendo, sabe? É uma história, está sendo contada uma história. Mas está sendo contada uma história de uma pessoa que está aqui no mero querer, que não conseguiu sair aqui desses prazeres baixos de inspiração e mero querer e ir para vontade definida, certo? Então, pessoal, o que eu tenho que dizer? Que para você conseguir ter uma vontade definida, você tem que ter uma história, uma meta narrativa, e não precisa ser da sua morte, mas precisa ser uma coisa que vale a pena. Daqui 2 anos você vai estar onde? Escreva a tua história. Como que vai ser o caminho para você sair do momento que você está hoje até lá? Qual é a história que você vai contar daqui até lá? É isso. Se você tiver isso muito claro, você vai parar de procrastinar. Entendeu? Beleza. Agora que a gente já tem uma história definida, que não é, quero dinheiro, não é isso. É a história que você quer contar. Então, se você vai sair de R$ 2.000 para conseguir R$ 10.000 por mês, qual a história que você vai contar? Tá? Não precisa ser aquele amor em toda entrega que Jesus conseguiu morrer por um ideal. Mas você tem que conseguir ver que a tua história vale a pena. E que esses prazeres baixos de celular não vale tanto a pena quanto a tua história. Entendeu? Uma história foda, ok? Então, beleza. Aí você já definiu a história que você quer contar. Os valores são as coisas que estão intrínseco à história que você vai contar, certo? Se você não tem valores definidos, quero conseguir sair de R$ 2.000 até R$ 10.000. Tu vai ficar perdido, não vai conseguir chegar lá. Por quê? Existem diversas formas, vai todo o tempo mudar. Agora, se você define uma coisa, se você define a forma que você quer chegar lá, o caminho, a história que você vai contar, você também está definindo valores. Você não quer chegar lá de forma antiética, entendeu? E assim, escrevendo essas histórias, os prazeres baixos vão deixar de te influenciar, porque se você cair num prazer baixo, você tá deixando de contar uma história foda. Agora você tá contando a história de uma pessoa que procrastina. Qual a história que você quer contar? Entendeu? Aqui as atitudes que estão intrínsecas à história que você quer contar. Entendeu? A linha de vida é exatamente isso. Qual que é o caminho que você vai percorrer de 2.000 até R$ 10.000 por mês? E agora a gente chegou aqui na constância. O que é a constância, pessoal? A constância é basicamente o fortalecimento da vontade, o fortalecimento da tua escolha. Então você definiu o que você quer. Agora saiba, se você definiu o que você quer, o caminho, a história, você tem que conseguir também fazer com que essa história seja contada do momento de hoje até lá. Porque se você só colocar o seu ideal, mas não colocar o momento que você está hoje, você não vai conseguir ter constância, porque o seu eu ideal é um cara inteligente, por exemplo, e hoje você não é inteligente. Então, qual que é a história que você vai contar que te fez deixar de ser um cara burro e ser um cara inteligente? A história, entendeu? É isso que vai fazer as coisas valerem a pena, ok? Então, como que você vai aplicar o princípio da constância
que é basicamente o fortalecimento da vontade. Isso daqui é você fazer every fucking day. Fazer todo dia. Ok? Isso daqui é você ver que, bom, eu tenho um eu ideal, eu sei o que eu tenho que fazer hoje para deixar de ser quem eu sou hoje e ser o meu eu ideal. Eu tenho uma história a ser contada, eu tenho uma coisa que vale a pena ser vivida, uma coisa que vale a pena ser feita. E mesmo que seja extremamente chato fazer isso todo dia, mesmo que seja um pouco entedioso, tu faz, porque existe uma história a ser contada. E se você não escolher ativamente contar essa história foda, você vai estar contando uma história de fracasso. Então, se você escolhe, eu quero ficar hoje no Instagram, na Netflix, aí sabe que a história que você está contando de uma pessoa é uma história. É uma história de procrastinação, uma história de uma pessoa que viveu com medo, mas é uma história, está sendo contada também. Mas você tem o teu eu ideal. Você sabe que se fizer essas coisas que são um pouco chatas, que vão contra a tua vontade, você vai estar contando uma história foda. Você vai estar vivendo uma vida que vale a pena ser vivida, entendeu? Aí qual que é a importância aqui? É uma coisa que eu quero ilustrar aqui para vocês nesse momento, para não haver confusão. Aqui está seu eu ideal. E aqui está você de hoje. Para que você consiga sair daqui e chegar no seu eu ideal, vai ter um processo, ok? E esse processo de você deixar de ser quem você é hoje até chegar no seu ideal tem um espaço. Mas o que que você vai fazer hoje? Quais são os valores? Quais são as virtudes? Qual é a história que você vai começar a contar a partir de hoje para alcançar esse objetivo do teu eu ideal? Entendeu? Você pode contar, se você não definir isso, você ainda assim vai estar contando uma história, mas não vai ser uma história de sucesso. Vai ser uma história talvez de vitimismo. Então, qual que é a história que você vai definir para que você, de forma consciente, chegue nesse teu eu ideal? Ok? Aí, depois que você definir como que você vai fazer, as atitudes que você vai tomar, os livros que você vai, entende? As atitudes. Aí, você vai começar a agir constantemente no dia a dia para alcançar esse teu eu ideal. E aí entra fazer todo dia. Fazer todo dia, pessoal, é exatamente isso. As atitudes que vão te tirar daqui e vão te colocar no teu eu ideal, ok? E bom, se você sabe as atitudes que você tem que fazer consistentemente, você tem que estar consciente dessas atitudes e fazê-las. Mas Fabrício, será que eu vou conseguir nunca mais perder para o Instagram? Nunca mais perder para os prazeres baixos? A grande verdade é que não. Mas sabe qual que é a grande mágica? Se você tem uma metanarrativa, uma história a ser contada, você pode até cair nos prazeres baixos, mas você volta, entendeu? Você pode até perder um dia ou outro, mas você volta. Se você tem uma história. Agora, se você não tem uma história,
Aí você vive uma vida à mercê, deixando a vida acontecer. E isso com certeza não vai te dar uma história muito foda a ser contada. Sabe o que que acontece, pessoal? Aqui eu quero esclarecer com vocês. Bom, se você tem um eu ideal, imagine uma pessoa que é bem-sucedida. Ela tem um eu ideal, ela define essa coisa, ela fala, eu quero ser isso. Elas fazem até de forma inconsciente, mas aqui eu estou ensinando para vocês o exercício que vocês vão fazer de forma consciente para ter esse mesmo tipo de virtude de vontade definida, ok? E o princípio que você vai usar para isso é de fato a escrita. Escreve essa linha do tempo. Porque é nesse ponto que eu queria chegar. As pessoas que conseguem sucesso, elas não são seres divinos, são pessoas normais, porém têm vontades definidas. Elas falam, vou ser empresário, elas já sabem a história de forma inconsciente, sabem a história que elas vão contar de uma pessoa que foi dedicada, de uma pessoa que foi tal, que foi tananã e tananã, tananã. Elas sabem de forma inconsciente. Eu estou falando para vocês fazerem isso de forma consciente, ok? Se vocês estão perdidos na vida, esse é o caminho, ok? Aí vocês ainda vão cair em prazeres baixos, ainda vão procrastinar um pouquinho, mas sempre sabendo aonde vocês querem chegar, entendeu? E é isso, é esse o princípio que vai fazer vocês chegarem lá. Saberem que vocês têm que todo dia ler e ler, entendeu? Porque agora tem uma metanarrativa sendo contada. Saber que vocês têm todo dia que estudar inglês e estudar inglês. Não é mobilizar a tua vida inteira em prol das virtudes e prazeres mais elevados da vida e prazeres elevados, tá? Porque vocês ainda não são santos, entende? Vocês ainda não são Jesus. Então, claro que tem como você chegar nesse nível, sim, certo? De morrer por um ideal. Mas não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de uma coisa um pouco mais baixa, certo? De uma filia mesmo, onde você consegue sentir amor por algo e sacrificar algumas coisas para que você viva esse algo, certo? E é isso, pessoal. Aí, o que vai fazer vocês fortalecerem cada vez mais a vontade é exatamente fazer every fucking day, todo dia. E acabou. Esse é o ciclo de como que você mobiliza a tua vontade. Então você vai escolher uma coisa, ter uma história, uma metanarrativa, ser contada e fazer essa coisa todo dia. Tudo que precisa ser feito para alcançar isso, você vai fazer todo dia, certo? As coisas grandes se constroem todo dia. Nada grandioso surge de uma hora para outra, entendeu? E é isso, pessoal.